E hoje eu recebo aqui em nossos estúdios a advogada previdenciarista Marcela França. O nosso tema de hoje são as doenças da coluna. Será que é causa para a aposentadoria? É o que você vai ficar sabendo agora no nosso bate-papo. Doutora Marcela França, seja muito bem-vinda. Olá, Fábio. Olá, todo o pessoal que está em casa. Vamos ao tema. Pois é, os auxílios doença, aposentadorias por invalidez, por acidente de trabalho ou de qualquer natureza e a aposentadoria do deficiente também são concebidos em decorrência de doenças ocupacionais. Entre elas, a gente pode mencionar aqui as dorsalgias, que são as dores nas costas, e as doenças da coluna, que é o nosso tema de hoje. Doutora, quando o quadro clínico de dor na coluna torna-se insuportável, o que o segurado, o trabalhador que está nos assistindo agora, que tem esse problema, deve fazer? Fábio, é muito mais comum do que a gente possa imaginar o número de pessoas que adoecem do seu trabalho por dores na coluna, pelo exercício da atividade, às vezes uma má postura, é muito mais comum do que a gente possa imaginar. Porque a doença da coluna, a dor da coluna, ela não está visível. Você não consegue ver uma coluna doente, só se der um ovo lá, mas ninguém acontece isso. E o que acontece? Na nossa coluna, né, dorsal, ela passa todo o nosso sistema nervoso. Então, tudo ali gera dor. E essa dor, muitas vezes, ela gera reflexos nos movimentos dos braços, das mãos, das pernas, dos pés. Então, é um quadro clínico muito delicado. O que ele tem que fazer? Primeira coisa é marcar uma consulta, seja no posto de saúde, seja num consultório particular. E se tiver em crise esse segurado, ele precisa procurar o hospital emergencialmente para tomar medicamento na veia. Então, o que ele tem que fazer? Documentar esse quadro clínico e informar a empresa. Doutora, após esses procedimentos que você mencionou, qual seria o próximo passo então? A primeira coisa é, quando ele vai ao médico, ele já vai sair de lá com um relatório. Ele vai ter a data do início do adoecimento e vai ter a previsão de tratamento. Vão ser 15 dias, 20 dias, 30 dias. Então, ele vai pegar essa informação, esses exames que ele realizou e vai levar para o RH da empresa e vai informar para o pessoal. Se passar de 15 dias, vai ficar afastado pela empresa. Doutora Marcela, quais são os quadros clínicos que mais afastam pelo INSS que envolvem a coluna? São aqueles mais comuns, né? A gente tem a hérnia de disco, nós temos doenças degenerativas, nós temos o bico de papagaio. Eu estou falando nomes populares, mas todo o quadro clínico que envolva a coluna, eles são doenças que podem afastar e até mesmo aposentar em função da gravidade do quadro. Agora, doutor, e naquelas atividades em que o trabalhador está claramente mais exposto a lesionar a coluna? Há algum artigo na lei que o assegura? Então, o que acontece? Infelizmente, existem atividades que claramente expõem os trabalhadores ao maior risco desse adoecimento da coluna. Por isso mesmo que nós temos o NTEP, é um nexo técnico epidemiológico previdenciário. O que ele fala, esse NTEP? Ele é uma orientação para os peritos do INSS, porque normalmente aquele pessoal que está na linha de frente, quem trabalha em chão de fábrica, pessoal que trabalha com alto forno, quem está trabalhando em linha de produção, qualquer pessoa que exerça uma atividade, pessoal da construção civil, que exerça muita atividade física, seja ficar muito em pé, muito sentado, subir e descer, carregar peso, ele pode se encaixar. Então o NTEP é uma orientação para os peritos do INSS que ele coloca muito claramente o quadro clínico que a pessoa desenvolveu e a profissão. Então você já sabe quais são as doenças que alguns trabalhadores de algumas profissões irão apresentar ao longo da sua vida. Doutor, o trabalhador que passou por todos esses processos, ele afastou-se, porém sem melhoras. O que ele deve fazer nessa situação? Normalmente o quadro clínico da coluna, ele não tem cura. Mesmo que a pessoa venha a operar, ela vai continuar com o quadro clínico de dor. A pessoa vai alterar em momentos de crise e de não crise. Quem tem problema na coluna é que sabe. Então, a primeira coisa que essa pessoa tem que fazer é fazer o acompanhamento médico. Sempre tem que documentar. Aí suponhamos que a pessoa tem uma alta previdenciária. Primeira coisa, mantenha documentado o quadro clínico que não há melhora. Segundo,
avisar o RH da empresa. A empresa, ela não pode ficar sem saber o que está acontecendo com você. Recorreu, teve alta, tem que informar a empresa, mesmo que você faça um recurso, mesmo que você solicite uma prorrogação, a data da perícia está para aqui 2, 3 meses, a empresa tem que ser avisada. Afastou, não tem previsão de melhora, não consegue, ou não afastou, não consegue, o perito da INSS entende que você não tem um quadro clínico que justifique esse afastamento. O que tem que fazer é procurar uma profissional, especialista em direito previdenciário, para ver qual vai ser a melhor estratégia para usar, para poder afastar esse segurado, esse trabalhador. Pois é, o trabalhador que está nos assistindo agora tem que tomar muito cuidado ao dar entrada nessa papelada no INSS. Muitas das vezes a pessoa vai fazer ela própria aquele processo ali e dá indeferido, não consegue marcar uma perícia, não consegue afastar. Como você disse, é importante o advogado previdenciarista, a advogada previdenciarista acompanhar, porque ele sabe qual caminho vai seguir para deixar esse trabalhador assegurado. Isso mesmo, inclusive é muito comum que às vezes algumas pessoas no momento do adoecimento, elas não estivessem contribuindo com o INSS, é muito comum as pessoas sentirem dor na coluna, não buscarem ajuda, não buscarem auxílio, tem que documentar, tá com dor, vai no hospital tomar uma injeção, procura um médico no posto de saúde, marca uma consulta, isso tem que ser documentado. E mais, a documentação para ser levada numa perícia, eu dificilmente tenho um cliente que tem alta previdenciária, porque muitas vezes quando ele me procura, eu não tenho toda a documentação clínica, porque a gente está contando uma história. O que eu faço? Nós vamos preparar essa documentação, fazer o acompanhamento desse cliente para ver se realmente vai ter um agravamento, se não for ter uma melhora. Aí, normalmente, quando tem uma alta previdenciária no INSS, é só na justiça, porque é muito difícil, em recurso, a gente conseguir virar um quadro clínico no administrativo no INSS. Pois é, doutora Marcela, esse assunto de hoje chegou bem perto aí do nosso público, porque muitas pessoas estão adoecendo com problemas na coluna, muitas não conseguem afastar, não conseguem uma aposentadoria, não conseguem um benefício. Portanto, nós trouxemos esse tema para poder alertar a população que é necessário o acompanhamento de uma advogada previdenciarista e fazer todo esse processo para poder ficar assegurado. Isso mesmo, inclusive, Fábio, o que é muito comum são as pessoas não documentarem esse quadro clínico, principalmente quando elas adoecem ou têm um acidente de trabalho. Não que tem que ter a CAT, que a CAT seja um documento fundamental, não, mas se você teve qualquer situação onde você sentiu algum estralo na coluna, você sentiu que a sua coluna sentiu, tem que procurar um médico em caráter emergencial. Coluna não é brincadeira.